seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente tem uma convidada aqui que eu tenho uma admiração. Ela que é pedagoga, psicóloga, é a Líbina Messac, que eu tenho o privilégio de ter também como cunhada. E hoje nós vamos trazer um tema super interessante para mim, então nem se fala que sou mamãe de gêmeos e que está passando justamente por essa fase, que é o desfraude. Seja bem-vinda, Líbina. Que bom poder estar aqui no seu canal, aí, participando com você nas suas redes sociais. Para mim é um privilégio, e um privilégio maior ainda poder te chamar de cunhada. Uau! Uau! Líbina, esse assunto do desfraude, ele acaba sendo um pouquinho polêmico, e eu posso falar com propriedade, pelo contato que eu tive com as mães lá na escola, assim, porque sempre acontece muito um quadro comparativo, né? Às vezes até a mãe não querendo, ela compara. Nossa, o filho da vizinha tirou a fralda, e nossa, essa criança tão grandona não tirou a fralda. A gente estava até conversando assim, que às vezes quando nasce uma mãe também nasce a culpa. E eu, como mãe, gosto muito de me desvencilhar disso. Vou tirar a fralda sim, num tempo que, na medida do tempo, respeitando o tempo da criança e o meu também, que a gente precisa ter um tempo para acompanhar esse processo. E aí eu queria saber de você se eu estou certa em aconselhar a mãe de tirar essa culpa e trabalhar de uma forma bem leve nesse processo. Ana, você falou duas coisas super interessantes. Você já matou a charada já na pergunta. Porque você falou assim você precisa respeitar o tempo da criança. Isso é imprescindível, assim, é fundamental, porque respeitando o tempo da criança, assim como ela vai firmando o pescocinho, depois ela senta, depois ela vai engatinhando, depois ela começa a andar. O tempo de maturidade também para esse evento do desfraude, ele vai acontecer naturalmente. Então, assim, a gente precisa respeitar isso na criança. É o tempo dele. Então, isso é muito pessoal, vai variar de criança para criança e ocorre geralmente por volta dos 3 anos. Pode ocorrer antes? Pode, que é o caso das mães que às vezes começa no quadro comparativo. Pode acontecer antes, por volta de 1 ano e meio, existem casos, já ouvi relatos de casos até antes dos 18 meses. E existe isso, mas também nós não temos necessidade de ficarmos comparando. Essa ansiedade que às vezes a gente cria como mãe, porque eu já desfraudei duas, embora já tenha um tempinho, a mais nova já vai fazer 17 esse mês, né? Então, nós precisamos de compreender que cada criança vai ter o seu tempo. Ah, mas o que é, pelo menos, mais ou menos, para me poder me situar? Eu diria para você que a criança vai, por volta dos 3 anos, o desfraude diurno, e por volta até dos 5 anos, as mães não precisam enlouquecer e nem perder a cabeça, 5 anos o desfraude noturno. Então, vai acontecer muito naturalmente e a criança ela vai dar alguns sinais. As suas crianças estão com que idade, Ana? Está com um ano ou 2? Fizeram 1 ano, 2 anos e 4 meses. A tia está muito longe, a tia não está acompanhando direito. 2 anos e 4 meses? Até eu que sou mãe, eu olho assim, já? Não é possível, estou perdendo meus bebês tão rápido. Eu falo que eles debutaram. Eu brinquei com eles, eu falei, gente, vocês são crianças? Eu falo, meu neném. Aí tem hora que o Cristiano não quer colo, ele já sente assim que ele é uma criança independente, né? Falei, mas então você já é uma criança, você já debutou, não é mais um bebê, é uma criança. Aí ele quer pegar a chave do carro, faz assim que está dirigindo. Aí eu comecei com uma brincadeira, eu falei, então peraí, então se vocês são criança, então vocês não vão poder usar mais fralda, né? Então vamos dar tchau para fralda? E aí eu mostro o piniquinho. Aí, assim, a gente até estava indo muito bem. E aí tem essa situação dos gêmeos, porque por mais que você queira respeitar o tempo de cada um, eles estão muito juntos. É uma casa só. Então eu tô ali trabalhando desfraude com um que é menino, né, que faz xixi de um jeito, e aí tem a menina que faz xixi do outro. E aí eu vou explicar para ela que é sentadinho, que tem que enxugar. E aí ele fica, eu sento, eu levanto ela, eu tento separar, mas aí de repente eu empurro a porta e entra. Essa Né? é uma dúvida também das mães que têm menino, né? Então, o que a gente faz enquanto tem menino? Não tem problema se você quiser colocar para fazer o pipi
sentado também, não tem nenhum problema também nesse sentido. E o bom falar sobre esse assunto, porque você está vivenciando e você pode estar trazendo a realidade para a nossa conversa, né? Então, isso é muito interessante. E como você me disse, você já tem o piniquinho. Então, já faz parte dos brinquedos dele, alguma coisa nesse sentido. Eles já vivenciam essa parte do piniquinho, né? E eles adaptaram, consegue sentar pelo menos um minutinho. Pois é, aí outra situação que eu acho super importante, porque envolve tudo da fase fálica, né? Desculpa, da fase anal, são muitas situações. Então ele estava sentando no pinico, estava levando a sério e tudo. E aí, nessa caminhada, teve um dia que eu acho que ele tinha comido assim, algo que prendeu o intestino. E aí ele teve dificuldade, né, para evacuar, e eu acredito que ele realmente criou uma aversão ao pinico. Ele acredita que aquele momento ali de sofrimento, né, fazendo a força para fazer o cocô e tudo, ele associou ao pinico. Então, quando eu falo assim, filho, você quer ir para o piniquinho? Ele, não. Ele aponta o fraldário, tipo, porque das vezes que ele teve esse problema no fraldário, a gente ajudou, né, faz a massagenzinha na barriga e tal. Então, daí eu parei, deixo bem leve, e aí eu trago a questão, porque até então eu estava insistindo mais. Estava insistindo, né? Aquela coisa da mãe que quer, não, eu tenho que dar o exemplo, né? Já vou chegar, todo mundo está falando que tem que aproveitar a quarentena, todo mundo sabe que eu estou trabalhando no home office. Então, teoricamente, seria realmente o melhor momento para eu desfraudá-la, se eu estou ali pertinho. Então, eu estava insistindo um pouco mais. Aí teve esse episódio, do dia que o intestino dele prendeu, eu respeitei, e a Clarice, eu percebo que quando ela começa a fazer xixi, ela já aponta a fralda. Xixi, e ela já sai correndo. Então, aí eu estou trabalhando mais com ela, aproveitei para dar uma atenção maior com ela. Às vezes, quando eles fazem na fralda, eu tiro a fralda e mostro o cocô. Vamos dar tchau pro cocô? Aí eu jogo no vaso perto deles, e aí dou descarga e falo tchau. Aí eu falo, e a mamãe... É muito engraçado esse assunto. Porque eu falo, a mamãe é uma rainha, esse é o troninho, vamos sentar no troninho, somos a rainha, somos a princesa. E aí eu faço essa brincadeira. Então, assim, é um assunto delicado, porque algumas pessoas têm vergonha até de falar. Tem pais que, por exemplo, quando a gente fala que não tem problema o menino fazer pipi sentadinho, às vezes fica, nossa, mas eu não vou estar estimulando ele a ter um comportamento de menina. E para as mães, de repente, ficar falando toda hora de cocô parece uma coisa muito estranha, né? Desculpa, para as mães, não. Às vezes para os pais, porque eu vou te falar, depois que a gente vira mãe, como a gente gosta de falar, né? Porque quando ele está com o intestino... Uma coisa muito importante, Ana, que você traz para a nossa conversa de hoje, que é muito plausível, é a questão mesmo que você acabou de dizer, a questão de falar. A necessidade, a importância da fala o tempo todo, de colocar ele como de interagir ele. Olha, você tá agora está molhado, né? Agora vou te trocar, vou colocar ele participante mesmo, em fazer essa interação é muito importante porque ele vai aprendendo as palavras, o que é xixi, o que é cocô, o que é o piniquinho, o que é o vaso, o que é dar descarga. Então, ele vai aprendendo o vocabulário e aí vai fazendo com que ele vá entendendo. E quando, de fato, estiver pronto ali, a hora que ele decidir na cabecinha dele, vai ser assim, de um dia para o outro. Então, desfraude, às vezes, o que antecede é o diálogo, essa conversa, essa interação. Uma coisa que você coloca que é muito importante também, que você faz, tanto é que eu te admiro muito, desde quando eu estava pequenininha, eu sempre via os seus vídeos com essa interação, de fato trazer ele para o nosso mundo, colocar ele para aquela vivência ali. O que você está fazendo? O que ele fez? O que você vai fazer agora? Então, colocar como participante o tempo todo. Eu conheço particularmente algumas mães que são assim calados, vai fazer calado, tudo calado, e a criança não tem aquele diálogo, não sabe nem o que está acontecendo, dificulta a questão da linguagem, dificulta a questão do resultado, da resposta em relação à questão do desfraude, né? Então, de fato, é necessário para o desfraude também a questão da linguagem, dessa verbalização toda do que está acontecendo no mundo. Uma outra coisa que você coloca muito importante também, você trouxe uma fala que você disse que ele pegou um pouquinho de medo pela aversão porque ele sentiu mal em um dia, né?
Essa questão também, a gente volta, a gente respeita o tempo dele. Se precisar de voltar para a fralda, a gente volta. Mas, assim, sem imposição, sem pressão. Porque a pressão, ela acaba desfavorecendo muito para o nosso desenvolvimento. Porque imagina nós como adultos, quando nós estamos sob pressão, vamos colocar sobre o nosso tema, o ir ao banheiro não é desagradável? Assim, quando a gente se coloca no lugar da criança sob uma pressão, Ana, agora você tem que ir lá agora e você vai fazer o seu cocô. Não é ruim? É só a gente fazer uma transposição no lugar da criança. Então, como que eu poderia falar para a minha criança? A gente pega também a questão de horários, a gente cria uma rotina. Você já deve ter percebido quais são os horários que ele costuma fazer, que a nenenzinha costuma fazer. Você percebe aqueles horários e depois você dá continuidade. E aí você pode convidar ele ou ela para ir ao banheiro, né? Muitas vezes a criança, se falar assim, você quer ir ao banheiro? Ela vai dizer que não. Mas vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos ver se sai. Isso daí é uma medida muito boa, porque vamos lá tentar, vamos lá ver se vai sair, né? Isso é interessante. Então, assim, convidar para estar. A criança sempre também, se tiver oportunidade, vai ver o pai ou a mãe, ainda mais na quarentena, que os dois estão dentro de casa. Pode deixar a criança, estou indo no banheiro, vou fazer o meu xixi. Não tem problema, essa conversa ela precisa ser tratada como normal, porque é aquilo que você acabou de dizer. Porque é um assunto assim, parece que é inatingível, somos de outro planeta se a gente for ao banheiro. Não somos, faz parte do nosso cotidiano e nós precisamos de levar isso cada vez normal, muito normal isso. Às vezes, quando acontece da criança, às vezes fazer um pum, ou ficar com vontade, ou então, às vezes, fez na fralda, tem mães que faz eco, isso é caca, que fedor. Isso gera vergonha para a criança, e a criança depois vai reter, podendo causar até uma constipação intestinal de vergonha, porque ela não quer fazer, para não causar nenhum transtorno no outro. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. Nossa, você fez um pum, que bom, já está aliviado. Né? E aí, quando for criando a maturidade maior, ela vai entender que a gente faz isso mais reservado, a gente vai para o banheiro para fazer o que seja o pum, que tem que saber os locais corretos. Uma coisa também, falar em locais corretos, faz parte do desenvolvimento da criança, ela entender, vamos supor, essa interação que você tem com as suas crianças, de falar, vamos guardar a fraldinha, vamos jogar a fraldinha no lixo, essa aqui está usada, tem xixi, vamos pôr no lixo. Ou então agora, vamos pegar a fraldinha, tem um cocô, vamos jogar dentro do vaso para dar tchau, para ir embora. Então, essas conversas assim vão estimulando os locais corretos. E ele automaticamente, as crianças automaticamente vão aprendendo que o cocô e o xixi tem que ser dentro do vaso, que tem a casinha que é específico dele. Então, também, nesse sentido, para ajudar a criança, vamos guardar a sua calcinha na sua gavetinha? Vamos guardar a sua blusinha nessa gavetinha? Então, ensinar para a criança onde são os lugares, a questão da organização de brinquedos, olha, vamos guardar. Isso é importante porque vai assimilando que cada coisa tem o seu lugar para ser guardado. Não, muito bacana, Libna. E assim, teve uma experiência engraçada, vou compartilhar com você também, com quem está assistindo a gente aí no canal, que a Clarissa, ela gosta muito de beber água. E sempre que ela bebe água, ela pede água, e aí ela também me faz beber água. Eu gosto muito, só que às vezes eu já bebi muita água e ela vai beber, aí ela mesma tenta abrir o filtro, segura ela no colo, ela toma a parte dela, e aí ela vira o copo, né? Aí agora ela botou na cabeça que o Cristiano precisa beber água, e aí ela vai incentivar o Cristiano. E ele não gosta muito de água. E aí eu falei assim, filho, vamos beber água, faz bem para a saúde. Vamos beber água. E ele nem... Não, filho, vamos beber água para o cocô ficar mole? Eu falei desse jeito, né, para ele. Aí, por incrível que pareça, parece algo bizarro para você falar para criança, mas a gente sabe que realmente tem a relação. E aí ele passou a beber mais água, porque ele já entendeu que, de repente, num determinado momento, não foi bom. Né? Então, assim, aí agora ele já bebe mais água, tá bebendo um pouquinho, eu mudei o copo. Aqueles copinhos de criança que eu comprei e tal, não funcionou com um deles. Tá tomando no copo de vidro, eu seguro, e ele gosta de ver a água ali, né? E mesmo se for de plástico transparente, né? Ele gosta do mesmo copo que a gente. Então, ou nós vamos ter que passar a tomar no copinho de criança, ou ele
no de vidro. Então, são pequenos detalhes no comportamento da criança que às vezes vale mais a pena você ceder um pouquinho do que você ficar ali, não, você tem que tomar, vai ser do meu jeito, eu comprei um copinho de criança, nesse não derrama, esse não quebra. Não, eu dedico um tempo ali no copo de vidro, fico observando porque o resultado é o que me importa. Bebeu água, que ótimo. Então tem coisas que por mais que a gente seja da área, estudou bastante, eles vão negociando com a gente. E essa negociação vai nos levar a ceder um pouquinho também. Então, Líbina, assim, eu te agradeço imensamente de você ter participado. A gente tem vários assuntos que poderemos estar falando. Optamos nesse primeiro lançamento aí do canal, fazer vídeos mais curtos, porque a gente sabe que o tempo das pessoas ultimamente andam tão corrido, né? Então, assim, é claro que a gente poderia aprofundar muito mais, falar sobre a segurança, do que essa fase é importante lá na frente em relação à segurança, né? Dá para falar tanta coisa, mas a gente deixa aqui a dica para quem quiser ouvir mais, deixar os comentários, né? Nos seguir, porque a gente está com a intenção de ter os 1.000 inscritos para fazer ao vivo. Que né? bom. Enfim, você quer fazer mais alguma colocação? Não, é só fechando a nossa fala, deixar um ambiente super agradável e favorecido, né? Procurar ter rotinas, a questão do desfraude noturno, procurar de manhãzinha. Se ele deu sinal de que ficou a noite toda sequinha, já leva de manhã para fazer o xixi no piniquinho ou no vaso. Então, assim, isso é muito importante. Mas, acima de tudo, procurar deixar um ambiente agradável, lúdico, se possível, deixar umas revistinhas, uns livrinhos no banheiro também, onde colocar o piniquinho. Isso daí é fundamental para mim, ajudou bastante como mãe no desfraude dos meus filhos. Muito bom participar com você e eu que agradeço a sua confiança, mais uma vez. Ai, pois é. Sinta-se abraçada, porque eu estou morrendo de saudade. E muito obrigada. Com certeza você contribuiu muito para a gente. Para mim, como mãe, tenho certeza que várias outras mães, né? A gente vai estar compartilhando aí. E um abraço para você e para toda a família, tá bem? Muito obrigada. Deus te abençoe e abençoe todo o Instituto Souza Arantes. Um abraço. Obrigada.